1h30 e até às 13h15 da manhã por conta da alta incidência de raios na região. Inclusive, um voo que via do Rio de Janeiro recém havia pousado quando os passageiros foram surpreendidos por instruções de normas de segurança. Tiveram que ficar numa espécie de um container lá no Salgado Filho. Tu ia gostar? Não, 2 horas, imagina. Sem banheiro, sem nada. Vamos lá conversar com a repórter Karine Flores, que está no aeroporto agora e vai nos trazer mais detalhes. O que aconteceu com esse grupo de passageiros, hein, Karine? Olha só, Gabriela, eram cerca de 80 passageiros que ficaram aproximadamente 2 horas aguardando. Essa foi uma medida de segurança aqui do aeroporto. Isso por conta dessa alta incidência de raios durante a madrugada aqui em Porto Alegre. Então, esses passageiros, eles não podiam ficar na pista, também não foram autorizados a retornar para dentro da aeronave e eles também não podiam embarcar no ônibus que leva até a área de desembarque. Então, eles tiveram que ficar numa área que fica acoplada ao avião, uma espécie de container. Então, eles ficaram dentro dessa estrutura aí por aproximadamente 2 horas, aguardando até que a situação se normalizasse. E para a gente entender um pouquinho mais sobre a importância dessa medida de segurança e exatamente o que acontece com toda essa incidência de raios, está aqui comigo a meteorologista Ludmila Porman, que vai me dar mais detalhes sobre isso. Realmente, quando tem essa incidência de raios, é possível monitorar, ter aí a certeza da quantidade ou da área que vai ser mais afetada? Boa tarde. Correto, boa tarde a todos. Existem várias tecnologias, de sensores que ficam monitorando essas descargas elétricas. E o principal deles, que provavelmente a nova equipe que administra o aeroporto de Porto Alegre deve ter, é um radar, localizado aqui na região do aeroporto, em que ele fica monitorando a quantidade de descarga elétrica e de vapor d'água dentro das nuvens no entorno dessa região, que é bem descampada e por isso, então, por ser uma região plana e sem prédios altos, ela é uma região de descarga elétrica muito fácil, que é quando a nuvem tem uma grande quantidade de energia e ela precisa encontrar um ponto para essa energia seja, então, descarregada em solo. E por isso, então, a equipe teve que ter essa medida de segurança, protegendo a todos. A gente às vezes não para pensar, às vezes morando nos apartamentos, em prédios altos, em lugares tão fechados, diferente do interior, que a gente acaba enxergando mais o céu, a gente acaba nem observando, mas tem essa incidência de raios com bastante frequência, isso é bem comum. Correto. O Brasil, principalmente na região sudeste, é uma das regiões no mundo em que mais caem raios e que mais morrem pessoas. Então, quando a gente fala de uma grande tempestade com capacidade para raios e trovoadas, primeira coisa é procurar não ir para debaixo de árvores, não ficar perto de prédios, pontos muito altos, que são pontos em que essas nuvens podem encontrar a válvula de escape para soltar essa energia. E se a pessoa estiver no meio do campo, no meio do nada, é deitar no chão e esperar a tempestade passar. Tem que ter realmente essas medidas de segurança, para que uma tragédia acabe não acontecendo. Vou aproveitar que a Ludmila está aqui para me atualizar também sobre a previsão do tempo, é claro, porque a gente sabe aí, todo mundo de olho já no feriado, é uma data muito importante para os gaúchos. E aí, o tempo vai ajudar? Correto. O que está acontecendo? Nós estamos na época de transição, saindo do inverno e nos encaminhando para a primavera. É uma época em que essas tempestades pontuais vão se tornar mais decorrentes. Por quê? Porque nós temos ainda as entradas de massa de ar que vem da Antártida em direção ao Rio Grande do Sul e a grande massa de ar quente que já está no centro do país e sempre se direciona também para a região sul do país. O Rio Grande do Sul é a zona de encontro entre essas duas grandes massas, tanto quente quanto frias. Então, agora é uma época de temporais pontuais, de chuvas com possibilidade de queda de granizo, de grandes descargas elétricas. E o que acontece? Esse encontro entre as duas massas, até sexta-feira, vai gerar grande nebulosidade, possibilidade de chuva, mas a previsão para o final de semana, para sábado e domingo, é que o tempo abra. Olha só, vai ter tempo firme, então, para quem for aproveitar o final de semana. Na sexta-feira, pode ter chuva, mas uma chuva mais fraca. Correto, a nebulosidade persiste, ainda temos possibilidade de chuva, principalmente na região norte do estado, mas essa chance está diminuindo gradativamente com que a gente vai se encaminhando para o final de semana. Com a chegada do verão, que já está pertinho, a tendência é que isso mude um pouquinho, Não vai ter tanto esses temporais. Na verdade, é agora a época dos temporais pontuais, por causa disso. Encontro de massa de ar quente com ar frio forma nuvens com desenvolvimento vertical localizadas e a principal região noroeste e norte do estado do Rio Grande do Sul são sempre as regiões que mais sofrem com essas chuvas localizadas de grande poder de destruição e torrenciais, com grandes acumulados.
Uma característica também da primavera que a maior parte da população desconhece é o quê? A primavera é a época de florescer. Então é a época que a gente vai ter o céu mais aberto. Com esse céu mais aberto, são esses temporais pontuais que acontecem, mas depois a nebulosidade ela é menor e os raios de sol conseguem penetrar mais na atmosfera. Então, na primavera é que ocorrem os recordes de temperatura do ano. Vão ser 2 dias com 40, 43 graus. Mas isso é comum, ocorre todos os anos no Brasil e agora é a época também de aproveitar isso, né? Vai ter mais abundância de sol, temporais pontuais, mas a gente já vai aquecendo um pouco para se livrar um pouco dessa nebulosidade que está castigando os gaúchos esse ano. Mas a melhor notícia tu já deu, né? Que é o final de semana com tempo firme. Então, certamente, os gaúchos vão conseguir aproveitar muito esse feriado. Se chover um pouquinho, não tem problema, né? Os gaúchos já estão acostumados, principalmente lá no acampamento Farroupilha, mas com o final de semana de tempo firme, todo mundo vai conseguir curtir. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.